Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, bom samaritano, o amor fiel, misericordioso e compassivo de Deus, nosso Pai, a alegria, a fortaleza e a consolação do Espírito Santo estejam sempre convosco. Desde há 29 anos a esta parte, que São João Paulo II instituiu este dia de Nossa Senhora de Lourdes como Dia Mundial do Doente. Ao pensarmos nos doentes, obviamente pensamos também naqueles que deles cuidam, nos seus cuidadores, desde os profissionais de saúde, àqueles que estão na linha da frente ou na retaguarda, àqueles que em nossas casas acompanham os mais frágeis, os doentes, os idosos, os dependentes, os deficientes. Por trás de um mundo de dor, há também um mundo de amor. Um mundo de irmãos que cuidam, olhando e fixando o rosto de cada doente, vendo nele o rosto do crucificado e tornando-se para eles o rosto de Cristo bom samaritano. O tema que o Papa Francisco escolheu para este dia é este: um só é o vosso Mestre e vós sois todos irmãos. E insiste na relação de confiança, na base do cuidado dos doentes. Vamos hoje ter presentes nesta Eucaristia os doentes da nossa comunidade, dos nossos hospitais, daqueles que se confiam às nossas orações, das instituições de saúde, etc. No momento próprio, na Eucaristia, chamarei a cada um pelo seu nome, pelo menos daqueles cujo rosto está diante de nós, porque os conhecemos também mais de perto. Vamos agora preparar-nos para esta celebração, que está a ser transmitida pelo Facebook e depois disponível no canal YouTube da nossa paróquia, e deste modo estarmos presentes uns aos outros nesta relação de comunhão e de proximidade, desta proximidade que é um bálsamo para quem na sua fragilidade sente a carência de um olhar, de uma presença, de um afeto. Para o fazermos dignamente, invoquemos do Senhor a sua misericórdia. Senhor, que tomaste sobre vós as nossas enfermidades e suportastes as nossas dores, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que compadecido da multidão, passastes fazendo bem e curando os doentes, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que mandastes aos vossos apóstolos impor as mãos sobre os doentes, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, Ele nos conduza à vida eterna. Nesta oração coleta, quer dizer que colige, que reúne as orações de todos, vamos tomar como fonte de inspiração a oração que nos foi proposta a nível nacional para este dia e vamos rezá-la em comunhão com todos os doentes, frágeis, com todos os seus cuidadores. Oremos. Pai Santo, nós somos teus filhos, conhecemos o teu amor por cada um de nós e por toda a humanidade.
Ajuda-nos a permanecer na Tua luz, para crescermos no amor recíproco e a fazermos-nos próximos de quem sofre no corpo e no espírito. Jesus, Filho amado, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, és o nosso único Mestre. Ensina-nos a caminhar na esperança. Faz-nos aprender contigo, sobretudo na doença, a acolher a fragilidade da vida. Dá-nos a tua paz para os nossos medos, o teu conforto para os nossos sofrimentos. Espírito Consolador, os teus frutos são a paz, a humildade e a benevolência. Alivia a humanidade aflita por esta pandemia. Trata com o teu amor as relações feridas. Dá-nos o perdão recíproco. Converte os nossos corações para que saibamos cuidar uns dos outros. Maria, testemunha da esperança ao pé da cruz, ora por nós a teu Filho Jesus Cristo, que é Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra dizendo: Não vive o homem sobre a terra como um soldado? Não são os seus dias como os de um mercenário? Como o escravo que suspira pela sombra e o trabalhador que espera pelo seu salário, assim eu recebi em herança meses de desilusão e couberam-me em sorte noites de amargura. Se me deito, digo: quando é que me levanto? Se me levanto, quando chegará a noite? E agito-me angustiado até ao crepúsculo. Os meus dias passam mais velozes que uma lançadeira de tiara e desvanecem-se sem esperança. Recordai-vos que a minha vida não passa de um sopro e que os meus olhos nunca mais verão a felicidade. O olhar de quem me vê não voltará a contemplar-me. Procurar-me-ão os vossos olhos, mas eu não existirei. Como a nuvem que desvanece e passa, assim quem desce ao túmulo não torna a subir. Não voltará mais à sua casa e a sua morada nunca mais o verá. Por isso, não posso calar-me. Falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvai o Senhor, que só
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não vos deixeis tratar por mestres, porque só um é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. Na terra não chameis a ninguém vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, o Pai Celeste. Nem vos deixeis tratar por doutores, porque só um é o vosso doutor, o Messias. Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um só é o vosso Mestre, um só é o vosso Pai, e vós sois todos irmãos. Este é o tema proposto pelo Papa Francisco para este Dia Mundial do Doente, inspirado no Evangelho que acabamos de ouvir. Antes destas palavras, Jesus criticava a hipocrisia de quantos dizem, mas não fazem. Contra este vírus da hipocrisia, do desfazamento entre o ser, o dizer e o fazer, Jesus propõe-nos uma vacina. A vacina da fraternidade e da confiança, no cuidado e na relação pessoal com os nossos irmãos e irmãs, a começar pelos doentes e frágeis. Este Dia Mundial do Doente, em tempos de pandemia, é, pois, uma ocasião favorável para prestarmos uma atenção especial às pessoas doentes e a quantos delas cuidam, quer em hospitais, quer no seio das nossas famílias e dos nossos lares. A todos, especialmente aos doentes residentes na nossa comunidade paroquial, aos seus cuidadores e visitadores, aos que em casa nos acompanham pelas redes sociais, queremos exprimir a proximidade espiritual de Jesus e assegurar a solicitude e o afeto da Igreja-mãe. A todos e a cada um concedo de coração a bênção de Cristo, bom pastor, bom samaritano. Por que esta atenção tão pessoal da Igreja aos doentes? Primeiro, porque neste cuidado dos doentes, imitamos, seguimos e servimos o próprio Jesus, que dedicava boa parte do seu dia e do seu tempo ao cuidado dos doentes, até se identificar com todos eles, quando disse: estive doente e visitaste-me. Segundo, porque a doença nos faz sentir a nossa vulnerabilidade, a nossa impotência, a necessidade de outros, a nossa dependência em relação a Deus. Com a doença vem a incerteza, o temor, o medo, a angústia.
E por vezes o pavor domina a nossa mente e perturba-se o nosso coração. A doença obriga-nos a questionarmos-nos sobre o sentido da vida e da morte. As nossas perguntas, no meio da dor, são sempre perguntas que na fé se dirigem a Deus e só nele, na sua luz, encontraremos a resposta. Emblemática a este respeito, diz o Papa, é a figura bíblica de Jó, que escutávamos na primeira leitura. A esposa e os amigos não conseguem acompanhá-lo na sua desventura. Antes acusam-no, aumentando nele a solidão e a desorientação. Jó cai num estado de abandono e confusão. Mas é precisamente através desta fragilidade extrema que Jó faz chegar o seu grito instante a Deus. E Deus acabará por responder com novas perguntas, abrindo a Jó um novo horizonte, com esta mensagem muito simples. O seu sofrimento não é uma punição, nem é um castigo, tal como não é distanciamento de Deus, nem sinal de indiferença da parte dele. E assim, do coração ferido e recuperado de Jó, brotará aquela vibrante e comovente declaração ao Senhor, que podemos ler no mesmo livro, quando ele diz: os meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas agora vêem-te os meus olhos. É diferente. Até agora ouvi falar de ti. Sabia de ti o que os outros dizem ou me dizem, mas agora vi-te com os meus olhos. E este agora de Jó é o agora do seu sofrimento. De facto, muitas vezes, as nossas lágrimas são as nossas lentes para ver a Deus. Os meus ouvidos tinham ouvido falar de ti. Sabiam umas coisas a teu respeito. Tinha de ti uma ideia, uma imagem. Mas agora, vêem-te os meus olhos. O rosto humano na dor vê o rosto de Deus amor. E Deus amor revê-se no rosto humano da dor. Mas a resposta de Deus ao sofrimento não é nenhum tratado de filosofia. Não é. A resposta de Deus ao sofrimento tem um rosto próprio. O rosto deste Deus que se fez homem. É o rosto de Jesus que passou fazendo bem e curando os doentes. A resposta de Deus ao sofrimento tem o rosto do crucificado, que vai até ao extremo de suportar sobre si as nossas dores, para nos abrir à luz pascal da ressurreição. É aí na cruz onde Deus nos fala e nos responde à dor com o seu amor invencível. Do mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo brota aquele amor que é capaz de dar sentido pleno tanto à condição do doente como
à da pessoa que dele cuida. Queridos irmãos e irmãs, a resposta de Jesus à doença, ao sofrimento, não é um discurso, uma teoria, uma explicação. Por favor, os que cuidam dos doentes em suas casas ou nos hospitais, visitadores, ministros da comunhão, vicentinos, voluntários, não tentem explicar o sofrimento. Quanto mais explicarem, mais se enterram. E sobretudo porque é muito mais fácil explicá-lo quando não estamos na condição daquele a quem o queremos explicar. A resposta de Jesus à doença é a sua proximidade. Esta proximidade é um bálsamo precioso que dá apoio e consolação a quem sofre, testemunhando assim às pessoas doentes que a sua doença não é um castigo, que cada vida humana tem um valor único e irrepetível, mesmo no limite extremo da fragilidade. Na verdade, o serviço aos mais frágeis fixa sempre o rosto do irmão, toca a sua carne, sente a sua proximidade e, em alguns casos, até padece com ela, com a pessoa. Compadece-se, procura a promoção do irmão, da irmã. Vivamos esta proximidade pessoalmente, mas também de forma comunitária, enquanto igreja, enquanto comunidade. Cuidemos ainda mais e cada vez mais uns dos outros. O nível de humanidade de uma sociedade mede-se pela capacidade de proximidade com os doentes e os mais frágeis. A atual pandemia traz à luz o rosto santo de tantas pessoas que optaram por fixar os rostos dos doentes. Extraordinárias são a dedicação e a generosidade de tantos profissionais de saúde, trabalhadores, voluntários, sacerdotes, religiosos e religiosas, cuidadores e enfermeiros, com o profissionalismo, abnegação, sentido de responsabilidade, amor ao próximo, ajudam, tratam, confortam e servem tantos doentes e os seus familiares. Ainda hoje encontrei um profissional de saúde que, no seu tempo livre, dentro do hospital, vai para a unidade de cuidados intensivos ajudar a equipa, livremente. São sinais grandiosos que nos dão uma grande esperança. Este é o dia para lhes agradecer, para os reconhecer, para os valorizar, para os homenagear, para lhes dizer obrigado. E sobretudo rezemos muito, rezemos mais por quem sofre e por quem cuida, porque a oração é verdadeiramente o oxigênio da nossa esperança. Queridos irmãos e irmãs, e termino, porque um só é o nosso Pai e nós somos todos irmãos. Ninguém se sinta excluído e abandonado da sua família,
da sua comunidade paroquial. A todas as pessoas doentes, aos agentes da saúde, a quando se entregam junto dos que sofrem, confio-os a Maria, Mãe de Misericórdia e Saúde dos enfermos, que aqui evocamos como Nossa Senhora da Hora. Que ela, da Gruta de Lourdes e dos seus inumeráveis santuários espalhados por todo o mundo, que ela sustente a nossa fé e a nossa esperança e nos ajude a cuidar ainda mais uns dos outros com amor fraterno. Invoquemos o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, para que conforte com a sua graça os nossos irmãos doentes e supliquemos com toda a confiança: confortai, Senhor, todos os doentes. Confortai, Senhor, todos os doentes. Vós que viestes ao mundo como médico dos corpos e das almas para curar as nossas enfermidades, confortai, Senhor, todos os doentes. Vós que vos apresentastes ao mundo como homem de dores, suportastes os nossos sofrimentos e tomastes sobre vós as nossas tribulações, confortai, Senhor, todos os doentes. Vós que quisestes tornar-vos semelhante em tudo aos vossos irmãos, para vos compadecerdes deles, confortai, Senhor, todos os doentes. Vós que quisestes experimentar as fraquezas da natureza humana, para nos libertardes de todo o mal, confortai, Senhor, todos os doentes. Vós que tivestes vossa mãe junto à cruz, associada aos vossos sofrimentos, e nula destes como nossa, confortai, Senhor, todos os doentes. Vós que quisestes associar-nos à vossa paixão, para completarmos na nossa carne os vossos sofrimentos, em benefício do vosso corpo, a Santa Igreja, confortai, Senhor, todos os doentes. Deus Pai, Criador do mundo, omnipotente e misericordioso, que por nosso amor enviastes o teu Filho ao mundo, como médico dos corpos e das almas, olha para os teus filhos que neste momento difícil, de desorientação e consternação, em muitas regiões da Europa e do mundo, se voltam para ti em busca de força, salvação e alívio. Livra-nos da doença e do medo. Cura os nossos doentes. Conforta os seus familiares. Dá sabedoria aos nossos governantes. Energia e recompensa aos médicos, enfermeiros e voluntários. E vida eterna aos defuntos. Não nos abandones neste momento de provação, mas livra-nos de todo o mal. Tudo isto pedimos ao Pai, com o Filho e o Espírito Santo, vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém.
Submete vós, ó Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, como nuvens de Oremos. Deus eterno e omnipotente, que tendes em vossas mãos todos os momentos da nossa vida, recebei as súplicas e oblações que vos apresentamos pelos nossos irmãos doentes, para que, superado todo o perigo, nos alegremos de os ver sãos e salvos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens e mulheres atribulados no corpo ou no espírito e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal de vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons do pão e do vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para livremente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa em missão por toda a terra. Tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos aqueles que na Igreja e no mundo estão ao serviço do vosso povo, sobretudo ao serviço dos nossos irmãos e irmãs, doentes, idosos e mais frágeis. Lembrai-vos, Senhor, dos doentes residentes na nossa comunidade, da Senhora da Bora, e que acompanhamos de diversos modos, pela visita, pela comunhão, pela visita do pároco. Nas imediações do Norte Shopping e Aldeia Nova, Camila Mendes da Silva, Hermínia Teixeira Mendes, Maria de Fátima Neves Campos Carneiro. Na circunvalação, no lado oposto ao Hospital CUF, Augusta Cunha Moura, Cíntia Sinton, Maria Teresa Machado Marramac. Pela Rua de Sanjens, Cassiano Cardinal e de Oliveira, Aurora Luna, Maria da Conceição Magalhães, Maria de Lourdes Mateus Carlão, Maria Irene Mateus. Da Rotunda dos Quatro Caminhos, pela Rua de Sobreiro e perto de Londres, Estrela Mesquita, Horta e Irmã Maria Amélia, Maria Olinda Gomes de Moura, Alzira Correia Gomes. Perto da Junta de Freguesia e da Estação do CTT, Narciso António Rodrigues Moreira. Na Rua Joaquim Pinto, Maria Adelaide Mendes e Maria de Mário. Na zona da Senhora da Penha, Rua do Alecrim, Joaquina da Silva Marques e Henrique Santos Carvalho. Na zona perto e por trás da Árvore Grossa, Maria Teresa Machado, Orlando Oliveira Marinho. Na Rua da Lagoa, do Centro de Saúde, à Avenida Fabril do Norte, Luísa Fonseca Arantes, Luísa Andrade. No bairro da Tripeira, Cândida e Emília Cardoso. Na zona da Barranha, Francisco Nunes Fernandes, Maria Helena Neves, Cacilda Almeida Matos Neves, José Cunha e Silva, Diolinda, Hilda Gaspar, Maria Oliveira Mendonça, Maria do André, Palmira, José Ferreira Pérola, João Maia, Maria de Lourdes Costa Marques. Da Avenida Gulbenkian, na Avenida Vasco da Gama, na linha do metro, Maria do Rosário, Maria Albina Martins Silva, Maria Gonçalves, Mário Paulo. Na primeira fase das Sete Vicas, por trás do Carriçal, Virgílio Augusto Cabral, Maria Antunes Silva, Maria Alice da Silva Pereira, Graciosa Pedreira. Perto do Pavilhão dos Congressos, Francisco e Maria de Jesus. Os doentes institucionalizados, recordo os doentes do Hospital Pedro Hispano, com sede na nossa paróquia. Os doentes do Hospital CUF Porto, de que sou capelão, e de modo especial estes que hoje visitei e ungi. Amândio Cabral, Monteiro, Amadeu, Maria José, José Júlio, Amândio, José Carlos, Palmira. Os doentes na CUF afetados pela Covid-19, Artur, Carlos, Maria José, Henrique, Manuel. Os doentes e idosos do CIVAS, na Avenida Fabril do Norte. Os doentes e idosos do Centro de Dia Memória Aveludada, na Rua de Sanjens.
os doentes e idosos do centro de dia Laços Cotidianos na Barranha, os doentes e idosos do lar Betesda, Esperança e Vida, na rua João Pinto. Queria também pedir pelos doentes colaboradores da nossa paróquia, Cristina Marques, com nova incidência oncológica, Helena Souza, Gracinda Pombo, em convalescença pós-operatório, Alice Ribeiro, em convalescença pós-operatório. Queria recordar outros doentes, conhecidos e amigos. Dom António Marte, Bispo de Leiria Fátima, hoje no 20º aniversário episcopal. Manuel António Teixeira, Toninho Bífora, no seu aniversário natalício. O Padre José Augusto Nogueira de Oliveira, meu colega de curso, padre da nossa diocese. Através do Facebook, alguns fizeram-me chegar alguns pedidos. Os pais de Sandra Reis, Ricardo Reis, Paulo e Susana Ferreira, Maria Inês Abreu, Teresa Andrade, Paulo Rodrigues, Sara, neta de Maria Viterbo, o meu amigo Padre João Aguiar Campos. Também me pediram da paróquia de uma amiga, Laurinda Martins, pelos doentes da sua comunidade. A todos queremos ter presentes e com certeza não os referimos todos, longe disso, mas nestes e no seu rosto e no seu nome queremos incluir todos os outros, a quem Deus conhece pelo nome e pelo rosto. Por eles e por todos os que deles cuidam. A todos, Senhor, confirmai com os dons da fortaleza, da consolação, da serenidade, do serviço e da paz. E lembrai-vos também dos nossos irmãos defuntos. Antes de mais, Maria Alzira Marques Soares, que faleceu hoje mesmo e cujas exéquias serão amanhã. Carlos Alberto Teixeira da Silva, que hoje foi sepultado. Cacilda dos Anjos Simões e Manuel Felisberto Loureiro Ribeiro, que há poucos dias partiram para vós, Senhor, cujo 7º dia celebramos. E também por Agostinho Soares Pereira Leite, Francisco Torcato Ribeiro, Henrique José da Silva Maia, José Maria Martins Neto, sogros e familiares, Manuel Moreira Cabral, Maria Adélia Oliveira Aventura, Maria da Conceição Teixeira, Maria da Glória Pereira. E queria também incluir os idosos e doentes que eram acompanhados por nós e que faleceram há relativamente pouco tempo. José Maia, Conceição Frutuoso, Conceição Canhoto, Irene Rosa da Rocha, Ana Barros Maia, Joaquim Amaral e esposa Maria Macedo, Conceição Francisca, José Alves e outros que partiram e que também nos foram confiados através do Facebook. Glória Maria da Conceição, Barbiana das Dores, Maria José Barbiana, Amélia Sofiano, Ana João Nuno e suas filhas, Luís Miguel Luci, Lídia Laura Vitalina, Armando Soares Mendes. A todos, Senhor, a todas as vítimas desta pandemia tenebrosa, a todos aqueles que guardamos em nossos corações e que partiram antes de nós, acolhei-os na luz da vossa presença.
Tende misericórdia de todos nós, Senhor. Dai-nos a graça e a alegria de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Lourdes, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, com São José, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Um só é o vosso Pai, um só é o vosso Mestre, e vós sois todos irmãos. Precisamos talvez de ouvir muitas vezes isto, para nos tornarmos mais próximos uns dos outros. Neste espírito podemos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a mesa do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Eis que estou
Oremos. Senhor nosso Deus, único refúgio da fraqueza humana, vinde em auxílio dos vossos servos doentes, para que, ajudados pela vossa misericórdia, possam apresentar sãos e salvos na Santa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Antes da bênção dos doentes, com que iremos concluir a nossa celebração, queria naturalmente agradecer aos jovens que garantem esta transmissão via Facebook e que depois ficará disponível no canal YouTube da paróquia, porque deste modo podemos chegar todos mais longe e saudar tantos e tantas que por estes meios também estiveram conosco a rezar nesta comunhão com o Senhor. Saúdo a todos e a todas, garantindo-lhes que gostaria muito de poder ter um encontro mais pessoal, um encontro físico também, mas por agora ainda não pode ser. Não convém que seja. De maneira que é nesta proximidade possível quis oferecer-vos esta celebração nesta tarde, possibilitando assim alguma forma de proximidade e de comunhão. E esta, sim, na Eucaristia não tem limites, não tem fronteiras, nada nos impede de a realizar e de a celebrar. Obrigado. Obrigado também ao coro, ao pequeno coro, que nos garante a dignidade e a beleza de uma celebração, porque nos ajuda a rezar e a louvar o Senhor de forma digna, de uma forma que Ele merece, o melhor de nós também aí. Nesta celebração estão aqui um ou outro representantes dos diversos serviços da paróquia no acompanhamento dos doentes, os visitadores e visitadoras, os ministros extraordinários da comunhão, os vicentinos, o diácono, diáconos, que procuramos chegar, pelo menos àqueles que conhecemos e a quem nos pedem, que visitemos, que acompanhemos. Todos sofremos por não podermos estar mais presentes. Gostaríamos de visitar-vos nas vossas casas, sem medo, sem receios de contágio, mas não pode ser. Hoje fui dizendo o nome de muitos de vós. Quero-vos dizer que é assim que eu rezo. Quando, por exemplo, em casa rezo pelos doentes, vou ao telemóvel e vejo a lista dos doentes e vejo os nomes. Quando me falam de um doente, eu pergunto qual é o nome. Dizer o nome, o rosto, para não pensarmos que somos assim parte de uma massa anónima. Não, não somos. A celebração demora mais, mas também é gracioso para mim e para vós ouvir o seu próprio nome. Das melodias que certamente mais apreciamos é que nos chamem pelo próprio nome. De modo que quis também trazer-vos aqui e tornar-vos presentes deste modo. Sei que de muitas comunidades, amigos, amigas, de outros quadrantes, estão presentes, fizeram chegar também as suas preces. De facto, a Eucaristia une o céu e a terra e nós estamos todos aqui incluídos. E dizer o nome de uns não significa excluir os restantes, mas disse o nome de uns para chegar a todos os outros. Obrigado e que este dia possa ser ainda sinalizado por cada um de nós, por alguma mensagem, por algum gesto de proximidade, enfim, cada um encontrará uma forma de o fazer. Nós continuaremos as transmissões ao sábado às 19, às 16,
desculpem, ao sábado às 16, horário daquela que era a missa com a catequese, e ao domingo às 11. À semana, quando se justifica, como foi o dia 2, dia da Candelária, como foi o dia de hoje, dia do doente, como será na próxima quarta-feira de cinzas, que é um dia de início da quaresma. Sempre que houver um dia mais significativo, tentaremos também que a equipa nos ajude a projetar a celebração. Digo já que a de quarta-feira será às 21h30 à noite, para poder garantir também a assistência técnica a esta transmissão. E dizer-vos obrigado de todo o coração. E agora os que estão em casa, que nos estão a acompanhar, que são doentes ou cuidam dos doentes, pedia que se inclinassem um bocadinho, como puderem, nem que seja só olhar um bocadinho mais para dentro de si, para acolher e recolher no coração esta bênção que o Senhor quer fazer chegar a todos vós. Senhor, que passastes fazendo bem e curando os doentes, dignai-vos abençoar estes vossos servos doentes, que trazemos nos nossos corações, nas nossas mãos, nos nossos pensamentos, na nossa casa, nos nossos hospitais, lares, centros de dia, de convívio, instituições de saúde. Dai vigor ao seu corpo, fortaleza ao seu espírito, dai-lhes paciência nos sofrimentos e fazei que recuperem a saúde, de modo que, reintegrados na convivência dos irmãos, possam bendizer-vos com renovada alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A todos vós aqui presentes, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom resto de dia e de paz. O Senhor vos acompanhe.